amiga Rosane Fênix. Vamos lá? Como? Diz aí. Como? Dá para ver que as minhas amigas, né, fazem milagre, né? Dá para ver que, né? E não é essa a vida do professor, né? Tirar da onde não tem, né? Então, no meu caso, eu dei aula em instituição, no caso, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Foi o mais próximo, assim, como uma instituição pública, colégio, que tinha creche, né? E eu dava aula tanto para autista, Down, deficiente intelectual, várias comorbidades. E, assim, o apoio acabava sempre tendo da coordenação, mas a minha experiência ali foi grudar, como eu estava até falando com a Melissa, foi grudar nos professores mais experientes lá, que estavam há mais tempo, porque eu penso da seguinte forma: eu não sei tudo. Eu posso estudar, 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 mas vou estar sempre aprendendo. Então, eu estava ali, pegando ali o gancho com eles e começando a entender um pouco mais do que é isso, do que é a pessoa com deficiência, até a maneira de falar, a maneira de agir. Gostei muito do que a Janice falou, que, primeiramente, a gente tenta esse contato, né, com eles, para eles terem, porque não são todos que já vêm falar com você, já vem de peito aberto com você, tem uns que fecham a cara. No meu caso, por ser capoeira, faz muito barulho os instrumentos de capoeira. Eu tive 2 alunos que, de início, não queriam de jeito nenhum, porque eram autistas, e aquela barulhada, botavam a mão no ouvido, né, na orelha, não gostava quando começava a parte musical, porque a capoeira envolve também essa parte musical. E o mais bacana é que, depois de um tempo, né, ali o convívio, conversando, eu tentando agir de uma forma que conseguisse trazê-lo para aquele mundo da capoeira, ele começar a interagir com os instrumentos e tudo mais. Depois ele já estava lá cantando e batendo pandeiro, batendo atabaque, ele fazendo aquela barulhada e sem se preocupar, né? Não estava mais incomodado. E o bacana é que os pais estavam sempre por perto, então eles viram, né? E muitas das vezes me davam esse feedback, né? De que estava acontecendo essa evolução, e isso era muito bacana. Mas eu tenho 2 cadeirantes, né? Que tem paralisia cerebral, tenho Down, bastantes Down, tenho mais ou menos uns 6 Downs. Tenho autista também, criança, adulto, vários níveis de grau, né? E deficiente intelectual também, né? E, assim, o bacana é que as minhas turmas de capoeira são inclusivas. Então, eu não separo. Eles estão ali, trato eles, os pais até falam isso comigo, que acham bacana, que eles não me veem separando, tratando o filho deles de uma forma diferente. Não, eu trato eles da mesma forma que os outros alunos que não têm deficiência, e vamos embora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a proposta da aula hoje é desse jeito, vamos embora. E assim, porque eu penso que o que eles querem é serem aceitos. E, infelizmente, muita gente olha, o coitadinho especial, que pena. E, sinceramente, não é isso. Não é isso. São muito capazes. Eu tenho um aluno autista que é adulto, está na faculdade, fazendo faculdade de biologia. O apelido dele na capoeira, porque a gente trabalha muito com apelidos, né, na capoeira, por isso até o meu, Rosane Fênix, é atleta, porque ele faz capoeira, faz luta livre, faz atletismo, né, e faz natação, e compete. E também agora está no judô, entrou para o judô também, todo feliz, e ele compete, e ele faz a faculdade dele. Então, ele está inserido no meio, né, dos ditos normais. Então, quer dizer, é o que eu falo para eles: o céu é o limite para vocês. Eu falo para todos os meus alunos isso. Sejam
deficientes, sejam especiais ou não, falo para todos eles, o céu é o limite, basta você querer. Óbvio, existem algumas limitações, sim, mas dentro daquelas limitações ele vai achar uma forma de estar conseguindo chegar até onde ele quer. E assim, é bacana ver a evolução deles, é bacana ver como eles gostam, como eles participam daquilo, de estarem ali com todo mundo, e brincam, e a maioria que eu tenho, principalmente dos Dalton, assim, são adultos, mas mais ou menos idade cognitiva de adolescente, então fica aquela zoação, aquela brincadeira, né, no momento da aula. Então é bacana. A hora que eu tenho que dar bronca, também dou bronca. Falou, agora não. A gente já não brincou, agora é o momento. Vamos levar a sério isso daqui. Aí, tipo, tio. Não, é desse jeito. Então, assim, eu quero que eles se sintam parte daquilo. Eu faço, geralmente, de 2 em 2 anos, um evento de capoeira, né? Ao qual eu chamo mestres de capoeira, outros professores amigos, e nesse evento eles todos pegam a graduação deles, como em outras lutas, né? Eles têm a graduação deles, são graduados, e assim, eles ficam numa felicidade, porque ali outras pessoas, mestres, contramestres, professores, vêm jogar com eles, e eles se sentem, sabe, felizes ali. A gente é importante, sabe? Como eu já tive aluno falando isso comigo. E assim, isso me deixa, caramba, aquela sensação de dever cumprido, sabe? De você ver assim, eu morro na minha maquiagem. Emocionante. Não tem outra palavra. Emocionante. Temos que fazer a diferença e é por isso que nós estamos aqui. Somos professoras diferentes, né? Professoras que lutam por essa inclusão, por essa equalização. É isso que a gente quer. É esse futuro que a gente espera de todos se reconhecendo, se respeitando, sabendo ouvir, saber falar. Isso é que é o mais importante. Então, assim, abrindo aqui para vocês, gostaria, então, que vocês falassem, né, deixassem também o contato de vocês, para quem quiser tirar mais dúvida, quiser também conversar um pouquinho mais com cada uma. Então, vamos lá, começar com a Rosane Fênix. Vamos lá? Fala aí um pouquinho. Então, eu tenho, Melissa, um projeto social na comunidade do Morro dos Macacos, né? Esse projeto, o nome é Juntos na Missão, tem lá a página no Instagram. E, assim, esse projeto eu tenho capoeira, tenho jiu-jitsu, né? Teatro, visando mesmo a inclusão de todos, né? Pessoas com deficiência, pessoas que não têm deficiência, para não deixar as crianças na ociosidade, principalmente em comunidade. E, assim, eu acho bacana, porque, como eu trouxe, eu tenho amigos que dão aula na Ucrânia, nos Estados Unidos, França, e eu já trouxe alguns desses amigos nesse projeto para as crianças conhecerem, e o brilho no olhar, né, de ver que, caramba, dá, sabe? A gente vai sair daqui se a gente focar, porque eu falo muito, cobro muito questão de estudos e tudo mais, e aí mostro para eles que tem como eles alcançarem algo maior. É como eu sempre falo para todos, deficiente ou não deficiente, o céu é o limite, só depende de você, você pode alcançar. E é isso. Quem puder ver lá a página, seguir a página, Juntos na Missão, lá no Instagram. E quem quiser conversar um pouquinho comigo, minha vida é corrida, a Melissa sabe, para falar comigo. É difícil, mas não é impossível. Só mandar lá a mensagem e uma hora eu respondo. É só entrar em contato, tá? Eu posso deixar meu e-mail, tá bom? De repente você me manda um e-mail e aí eu
passo o telefone e tudo mais, é fenixsenzala@gmail.com, tá? Só entrar em contato comigo, vou ter o maior prazer de conversar com você, falar sobre um pouco do trabalho que eu faço com as crianças, com é, toda pessoa que tem deficiência, porque eu não trabalho só com criança com deficiência, eu também trabalho adolescente, adulto, senhoras. Eu tenho uma aluna que ela tem 64 anos de idade, ela é deficiente intelectual. O cognitivo dela é de 5 aninhos de idade. Eu chamo a atenção dela, ela chora. Aí eu falo, ó, se você não respeitar lá a sua mãe, a menina que toma conta de você, você não vai vir mais para a capoeira. Chora igual criança, porque o cognitivo é uma criança, né? E aí a gente vai trabalhando, vai caminhando e vai fazendo o que pode. E o que uma mãe outro dia me falou, e isso marcou muito, foi até em um evento que eu fiz, ela falou para que todos ouvissem, que o que ela mais admirava na maneira que estava acontecendo aquela capoeira, que é toda a aula que o filho dela frequentava, tudo que se fazia ali, era que ninguém separava vamos separar agora, quem é deficiente fica para aquele lado, quem não tem fica para o outro lado, e ela disse que ela sentiu, ela disse, até chorando, né, falando que ela sentiu ali naquele momento que o filho dela era importante, que as pessoas viram o filho dela. E, assim, para mim, eu acho que isso é tudo, porque eu acho que o mundo tem que ver, não virar o rosto, achar que, bonitinho, está falando ali na televisão alguma coisa, na escola tem inclusão, tá. Não, vamos abraçar isso, gente, vamos abraçar. Vamos dar oportunidade, tem professor que ainda não está preparado para estar ali lidando, vamos dar oportunidade, vamos dar cursos para esse professor. Eu fiz pós-graduação em educação especial, me interessei, é a área que eu já estava trabalhando, então lá fui eu. E é isso, vamos dar oportunidade, vamos começar a aprender, como a Genice falou, aprender mais do assunto, buscar mais. E eu acho que é isso que é assim que você vai começar a mudar a visão das pessoas. E não falar como alguns que eu conheço, não trabalho com esse público e pronto, acabou. Certo? E é isso, gente. Então, meu sonho é falar, realmente realizar, né, um projeto com as professoras e que a gente possa trabalhar juntas e cada um dando a sua contribuição para a gente fazer o melhor, né? E quanto mais criança a gente puder ter, melhor para a gente poder ajudar e fazer que esse país seja transformado, né? Porque é só através de nós mesmos que eles podem ter uma qualidade de vida, eles podem se sentir úteis, né? Amados, né? Como ela mesmo falou, né? Que a mãe sentiu que o filho era amado, né? Não foi isso que você disse? Isso é muito importante, os pais precisam disso, porque também os pais, muitas das vezes, são pegos de surpresa e não pensam que, de repente, estudando e para melhorar a qualidade de vida das crianças e deles também, seria muito melhor para eles, mas eles não pensam, então eles ficam carregando aquela culpa, não sei como é que eles pensam, de que, meu Deus, por que eu gerei, por que Deus permitiu, por que isso aconteceu, por que foi desse jeito, e eles, em vez deles saírem desse processo e entrar no processo de que, peraí, eu recebi isso e é a minha herança, é meu filho, entendeu? Não importa como ele seja, o que importa é que ele é meu filho, ou a minha filha, então eu tenho que dar tudo de melhor para ele. O que eu puder melhorar a qualidade de vida dele, eu vou estar melhorando a minha qualidade. E a maior parte das pessoas não entendem que nós somos dependentes do outro. Nós precisamos do outro, né? Se você tratar bem o seu familiar, você vai estar se tratando. Então, assim, né? É isso, então, que a gente possa construir isso o mais rápido possível, porque a gente está num momento assim, muito difícil, né? Socialmente, economicamente, politicamente,
e que a gente precisa mesmo de mudar o comportamento, a atitude desses adolescentes de inclusão e para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor, né? É isso. Foi muito bom participar e eu acho que a gente discutir esse assunto oportuniza, né, dá oportunidade da gente mexer com aquilo que está ali, ó, calminho, e não é para ficar calmo, é para a gente se indignar, é para a gente batalhar, é para a gente pesquisar, é para a gente estudar, né? E eu falo isso não só, né, para cada um que ouve, mas para mim também. Quando dá vontade de desistir, deitar, dormir e no outro dia começar de novo, porque não dá para desistir, porque é como Maria Montessori fala, a gente faz parte de um sistema. Verdade. Essa questão de não conseguirmos... a gente não está sozinho, a gente precisa um do outro. A gente precisa. Aqui, agora a gente fazendo a nossa live, aqui entrou uma mariposinha aqui no meu quarto e eu estou pensando assim, gente, é isso. É o planeta. O planeta precisa de cada um dos seres vivos que está aqui, senão ele não funciona. Independente se você tem dinheiro ou não, eu costumo falar isso para os meus alunos. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, ele precisa de alguém. Porque ele só vai ter aquele alguém se aquele alguém quiser trabalhar para ele. Se for a única pessoa do mundo que saiba abotoar um botão, não quiser trabalhar para ele, ele não vai saber abotoar o botão. Então, você precisa sim do outro. E a gente precisa entender que cada um é diferente do outro. A gente precisa, como você falou, Melissa, e eu ainda aumento um pouquinho, é a adaptação do que você vai falar. Eu, como professora de artes, pego da educação infantil ao ensino médio. Eu posso dar aula de arte clássica, das crianças de 3 anos aos adolescentes de 18. A minha maneira de falar é que vai ser diferente. E isso funciona para a inclusão. Enquanto nós, profissionais da educação, não entendermos que a gente precisa adaptar o que a gente está falando, enquanto a gente entender que é aos pouquinhos que a gente vai mudar. Isso porque a gente se coloca num papel, que eu costumo sempre falar, o brasileiro se coloca num papel muito inferior, que é uma inverdade, não é verdade. A gente tem, dentro da inclusão brasileira, a gente está a anos-luz de muitos países da Europa. Você na Europa, você anda na rua e você não vê a quantidade de pessoas com necessidades especiais, com dificuldades cognitivas. Você anda na rua e você não vê como você vê aqui no Brasil. Alguma coisa tem diferente, né? Então, vamos valorizar isso. A gente precisa se valorizar. Enquanto a gente não valorizar o que é nosso, o que é brasileiro, a gente não vai andar com a inclusão. A gente precisa incluir tudo e todos. E adaptar. O que precisa é adaptação. E a gente tem uma série de outros problemas que a gente discute no outro dia, porque a gente, inclusive, todas nós falamos sobre uma grande questão, que é a formação do profissional. Essa é a grande questão para que a educação do nosso país se desenvolva melhor. Enquanto a gente discutir a LDB, enquanto a gente discutir as mudanças que estão vindo pela frente, se fica ou se não fica o novo ensino médio, se a gente não discute a formação do professor dentro da universidade, a gente não muda a educação básica, fundamental e de ensino médio. A gente está com um currículo educacional dentro da universidade do século passado. A gente está no século XXI, nada mudou. Então, não adianta nada mudar a educação básica e o ensino médio. Porque o profissional que está ali é o mesmo profissional que teve ali no século XIX. Não adianta trazer as tecnologias para a sala de aula se você não inclui o profissional e o aluno. Então, a gente tem uma avalanche de coisas para modificar e ela só vai ser modificada se cada um de nós, infelizmente, a gente está sozinho, sim. Aí eu vou colocar que nós estamos sozinhos, somos únicos,
Porque o que a Janice falou da formação, o que você também falou da formação do profissional, a gente, infelizmente, não tem a valorização e a gente não tem a inclusão da gente nas políticas públicas educacionais. Você não tem a formação continuada do professor. Então, o professor tem que fazer mágica. Por que a gente fica assim? Como que a gente consegue? Por que a gente fica tão assim? Quem não é da área de educação vai falar assim, gente, essa gente é doida. E não é. É o como, é uma mágica. Porque a gente tem, dentro das escolas públicas, 35, 40 alunos dentro de uma sala de aula para um professor dar conta. Muitas dessas escolas periféricas, onde você luta contra a criminalidade, onde você luta contra a fome e onde você luta contra a falta de inclusão. Então, são muitas coisas para a gente conseguir fazer uma mágica. E, infelizmente, a gente tem que fazer sozinho a nossa parte, que é estudar. A gente precisa de uma pós, a gente precisa de uma educação continuada, precisamos, mas a gente tem uma arma fundamental que é a internet. Que todo mundo tem lá uns minutinhos na internet que a gente pode ler uma coisa, pesquisar um bom profissional, porque não serve ler qualquer coisa. Porque tem gente por aí falando muita besteira sobre a inclusão. A gente já começa com a falta de atenção a várias questões. Se a gente for falar sobre isso, a gente não sai daqui, né? Mas eu puxo a sardinha para o meu lado, né? A gente precisa também dar licença para o imaginário, a gente precisa dar licença para a criação. Se a gente não criar estratégias para a inclusão, a gente vai continuar nessa coisa morna que é a inclusão. Que é dada a obrigatoriedade e não é dado as peças fundamentais para essa obrigatoriedade. Isso. Que a gente consiga, pelo menos assim, somos 4, somos 16, somos 20 ouvindo. Cada uma de nós, se falarmos com mais outra pessoa, já somos 40. Muito obrigada pela participação de cada uma. Muito obrigada pelas palavras, pela aula que as minhas professoras me deram. Muito obrigada, de verdade. E, espera o próximo tema.